Olá, senhoras e senhores, começando o programa Na Roda dos Esclarecedores especial. Aliás, especialíssimo, porque hoje nós vamos receber aqui uma ilustre presença, um nome aí, aliás, renomado também nos comentários, tradução, historicidade, enfim, dentro do Evangelho, um grande nome. Mas antes de apresentá-lo, eu vou apresentar o meu... Hoje vai estar como colega de bancada de entrevista. Uma grande alegria estar aqui com o meu amigo Moisés Tiago. Bacelar, da Assembleia de Deus, Campo São Luís, área 35. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. A Roda dos Esclarecedores tem sempre muitas surpresas, né? A cada esquina que a gente dobra. E hoje é uma roda especial. Se você conhece a voz do Google, você já vai se preparar já para a voz do Google da Bíblia. Fale aí só para a gente ouvir. Deixa a imagem da gente aqui, nós dois aqui, mas só para o senhor falar aí, para ver se a pessoa que está nos acompanhando já sabe com quem a gente está falando. Querido amigo, para nós é um privilégio estar aqui. Talvez você já tenha ouvido essa voz por aí. Essa voz é minha mesmo. Que maravilha. Na Roda dos Esclarecedores. E também você deve ter ouvido já a minha voz no Através da Bíblia. Olha aí. Não, já vou então apresentando, fazendo a devida apresentação. Nós estamos aqui com o pastor que há 49 anos de ministério produz e apresenta os programas Através da Bíblia, Entendendo a Bíblia e a Palavra em Canções da Rádio Transmundial. É autor de vários livros, dentre eles os comentários bíblicos dos 27 livros do Novo Testamento, conferencista, professor de introdução ao Antigo e ao Novo Testamento, teologia bíblica, teologia sistemática, pregação expositiva, é um currículo enorme. Bacharel em teologia, cursou grego, mestre em ciência da religião, é casado com Dona Beth. Dona Beth. Isso, tem 3 filhos e 6 netos. Exatamente. Pastor Itamir Neves, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e com essa companhia especial. Querido Tiago e querido Moisés. O senhor estava explicando para a gente, o senhor é paulistano. Paulistano. Isso. Isso. Mas não é São Paulino. Não, por favor, isso não. Eu torço para o Verdão. Olha, o homem de fé. A esperança é a última que morre. A esperança é verde, então... Podia estar na Bíblia, inclusive. Não, na Bíblia está o seguinte: o justo florescerá como o Palmeiras. Boa. Boa. Tem base bíblica para o time. Eu pensei que era só ser de Santos. Começamos bem. O Corinthians também, né? É verdade, Corinthians também serve. Legal. Mas, pastor, eu vou começar com uma curiosidade. Pois antes não, de a gente começar a aprofundar aqui teologia, aprofundar sobre assuntos. Sim. O senhor foi de um grupo musical muito conhecido, né? Isso, cantou e tudo. Sabia disso, pastor Moisés? Rapaz, tá aí, eu tô surpreso Não agora. Sabia? Eu tô surpreso agora. Conta pra gente aí como é que foi. Então, era do Vencedores por Cristo. Exatamente, Vencedores por Cristo, uma missão muito especial que trabalhou com jovens, treinando os jovens para depois exercer liderança nas igrejas. Isso foi lá pela década de 70... por aí. Começou em 67, mas depois 70, e eu participei exatamente das primeiras equipes. Eu participei várias vezes, e exatamente fazíamos isso. Viajamos pelo Brasil inteiro, e cantando e dando testemunho. Um grupo de 15 a 16 a 20 pessoas, todo mundo bem uniformizado, tudo muito bonitinho, bem ensaiado também. Passávamos um mês ensaiando em São Paulo, depois saíamos. Então, nessa saída, nós viajamos para tudo quanto é lugar do Brasil. E aí voltávamos e participávamos nas igrejas dos membros da equipe, devolvendo, então, o membro para a igreja. E eu participei, gravei disco e tudo mais. Época do Jaime Camp, era? Exatamente, ele que começou esse ministério. Jaime Camp. Exatamente. Jaime Camp. Muito bem. Grande nome. E aí... cantamos aí, foi muito legal. E foi nesse ministério que Deus deu clareza para mim que Ele queria que eu fosse pastor, que eu fosse ministro. Porque vocês conhecem, os que estão nos vendo aí, devem conhecer também, nós temos equipes que cantam e sempre tem uma palavra de orientação, uma palavra bíblica e tal. E aí, nessas equipes, eu várias vezes dava, a gente chama de finalzinho, dava aquela mensagem. E aí a turma começou a falar, você é pastor, você é pastor, você é pastor. E Deus foi falando, você é pastor. Deus também concordou com isso. E aí então, quando eu saí, a última viagem,
eu já entrei no seminário. E aí, graças a Deus, em 76, talvez muita gente que está nos vendo hoje aí não tinha nem nascido. Em 76 eu me formei. Como é que surgiu para o senhor o comentário, se interessou por isso, pela escrita mesmo? Ah, sim, sim. É muito interessante. Quando a gente estava na Faculdade Teológica lá de São Paulo, eu tinha um amigo muito querido, um amigão mesmo. Ele é chama ainda, né? Ele não faleceu nada. Ele é Mateus Santos. E lá a gente estudava grego, gostava muito, e a gente falava o seguinte: qualquer dia a gente vai fazer a tradução da Bíblia nova aí, né? E aí, daquilo, começou essa ideia de escrever alguma coisa, E quando depois de algum tempo eu fui para a Rádio Transmundial apresentar esse programa, que é o Através da Bíblia, o Através da Bíblia, vocês sabem que é um programa que demora 5 anos, né? Mas é meia hora por dia, para estudar de Gênesis a Apocalipse. E aí você tem que ter material para gravar, né? Então, esse programa já era traduzido do inglês, Dr. Vernon McGee, para o português, por um outro pastor, mas aí eu fiz uma adaptação para o nosso português um pouco mais jovem, um pouco mais atual. E o que aconteceu foi exatamente isso. Eu fui pegando gosto por escrever. E como aluno do Dr. Shedd, eu já tinha essa paixão pela escrita. Eu falei já para vocês, e é bom que todo mundo saiba, graças a Deus, eu fui secretário dele. Então, diante disso, o que aconteceu? Que cada vez mais a literatura foi ganhando espaço no meu coração. E aí, depois de fazer todos os scripts para a gravação do programa, eu já tinha quase tudo mais ou menos pronto. Então, começou essa tendência, esse prazer. Na verdade, é um prazer. Para mim, é um ministério de escrever. E, pela graça de Deus, agora eu estou já completei exatamente os 27 livros do Novo Testamento. Muito bom. Muito bom. E por falar em Dr. Shedd, qual é o nível de influência dele na sua vida, no seu ministério? A gente vai ficando mais velho e a gente fica mais chorão. Eu sou chorão. Então, quando eu me lembro dessa andança que eu tive há muito tempo atrás, né? 76, mas na verdade eu conheço o Dr. Shedd antes de 67, 68 e tudo mais. E, de fato, a influência dele na minha vida foi uma influência, assim, divina mesmo. Deus usou esse homem na minha vida, na vida da Beth, de uma maneira toda especial. E pelo menos 1 ou 2 episódios que valeria a pena depois contar rapidamente, mas ele nos deu um presente de casamento que nós temos até hoje, 46 anos de casado, nós temos esse presente, uma mesa de jantar e tudo mais. Quer dizer, alguma coisa assim que somente um amigo, não é professor. Então, foi um professor, mas foi um professor amigo, tá? E isso marcou a nossa vida, tanto é que a gente tem essa sala, esse buffet até hoje, né? Já viajamos para lá, para cá e tudo mais, mas temos esse buffet porque é bom e porque faz recordação dele. Uma outra experiência é uma vez que ele me ensinou, através de um texto bíblico, como é que eu deveria tratar os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja, uma certa ocasião, não gostaram muito de mim por causa da minha barba comprida e falaram, não, Itamir não pode ser pastor dessa igreja. E aí o que aconteceu? Eu falei para ele, né? Ele que me levou para essa congregação, e a igreja, graças a Deus, a congregação se tornou igreja. Aí eu falei, Dr. Shedd, muito obrigado por tudo e tal, mas eu não vou mais para lá, não. Não tem jeito e tal. Ele falou, não, mas peraí, o que está acontecendo? Aí eu contei para ele, ele falou, então tá bom, vou fazer uma pergunta para você. Você conhece 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1? Então eu estava no 4º ano,
ia me formar, dei uma de bacana lá. Falei, não, 1 Coríntios eu conheço. Ele falou, tá, então lê para mim, capítulo 8, versículo 1 de 1 Coríntios. Aí há uma frase ali que é muito importante, que nunca mais eu esqueci. E ele fala ali, Deus fala através de Paulo. O conhecimento ensoberbece, o conhecimento traz orgulho, o amor edifica. Aí eu li para ele, eu lembro direitinho, era uma quarta-feira, lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, na rua João Ramalho. Eu sei direitinho isso daí. Aí ele falou, lê para mim. Li. Ele falou, tá bom, vou fazer uma pergunta para você. Só essa pergunta. E ele falou o seguinte, você quer edificar aqueles irmãos ou você quer demonstrar o seu conhecimento? E acabou o papo. Sensacional. E aí o que o senhor fez? Nossa, no domingo, isso foi numa quarta-feira. No domingo, eu estava com o rosto... Os irmãos devem ter tomado um susto muito grande, Thiago. Raspou a barba toda. Totalmente. Fazia aquele, desculpe a palavra, parecia um bumbum de bebê. Lisinho. Pastor, também, pra gente, o Dr. Chad, ele traz um legado de Sim. Um homem de fé, um homem de conhecimento. Eu estava contando nos bastidores que eu cheguei a conhecê-lo e dá muita tranquilidade, né? Sim. Para o senhor, que teve uma aproximação maior, qual é o legado que ele deixou? O amor pela Bíblia. Deus usou esse homem para me dar amor pela palavra de Deus. Impressionante. E ele era um homem culto, né? Então, um homem que conhecia bem a palavra de Deus. E isso foi sendo transferido. Pela graça de Deus, eu fui amigo dele. Não fui só aluno, fui amigo. Fui secretário dele. E toda essa relação que eu tive, eu conheço os filhos deles pequenininhos. Então, é muito tempo de convivência. E o legado que ele deixou para mim é exatamente esse, de amar a palavra. Não tem outra coisa. Temos bons comentários e tudo mais, mas olha, leia a palavra, medite na palavra. Então isso aí marcou minha vida. E é o que eu quero passar exatamente isso aí. Acho que o nosso ministério, né? Nós três, então, temos um ministério, queremos passar isso para o nosso povo, para que esse povo ame a palavra, porque não é qualquer livro, não. Não é livro de Paulo, de Mateus, de Lucas, não. É a palavra de Deus. Isso é fora de série. Por falar em palavra hoje, como o senhor julga a pregação hoje no Brasil, o ensino? O senhor que viaja muito, e o senhor entende que de últimos 30 anos para cá houve uma mudança, houve uma queda na qualidade? Eu não sei quem foi o pastor, mas eu sei que o Dr. Chad também falou sobre isso. Ele falou, o evangelho tem crescido bastante, mas ele não tem se aprofundado. Então, nós temos um montão de gente que chama-se evangélico, mas não tem base bíblica. Então, de fato, o que tem acontecido é isso. O nosso grande problema da igreja brasileira é a hermenêutica, é a interpretação bíblica. Você que é pastor também, você conhece isso daí. Você que é pastor e doutor, né? E sabe que isso daí... Então, tem muita gente usando a Bíblia, e hoje, infelizmente, nós temos aí gente na televisão, em tudo quanto é lugar, usando isso daqui, mas usando como um livro qualquer. E isso, então, faz uma diferença completa. Nós temos o grande problema da igreja brasileira hoje, é a interpretação. Interpretação errada, ilusória. É impressionante isso. Usam a Bíblia para iludir as pessoas. Não é venha para Cristo. Venha para essa igreja, para que você tenha uma vida boa e tal, não sei o quê. E não é isso, né? E a gente percebe que houve um crescimento do neopentecostalismo, por exemplo. Sim. E hoje os profetas de internet, os coach, né, os pregadores coach, isso. estão espalhados por todo lugar hoje. Para você, eu já viajei para alguns estados, você se assusta quando você ouve 10 minutos e termina o culto, Thiago. Alguém chega e diz assim, ó, meu Deus, a palavra foi incrível.
E se você colocar numa prensa daquela de fazer farinha, Tiago, não sai nada de Bíblia. Então, só motivacional. E aí eu faço a ponte com o seu livro. Eu tô lendo ele agora, o seu livro sobre pregações positivas. É um livro simples, sim, mas é um livro que ajuda você a mergulhar no texto. Exatamente. E a extrair do texto para exposição o conteúdo que o ouvinte precisa aprender, né? Exatamente. Absorver. Exatamente. Então, é interessante a gente pensar exatamente isso daí, né? Nós temos dois caminhos: ou de fato pregar o evangelho e ensinar o povo a ter uma vida correta diante de Deus, mas tem muita gente, infelizmente, iludida, porque não conhecem a Bíblia. Então ficam ouvindo algumas experiências e tal, não sei o quê. Os recortes. Exatamente. E aí acha que, ai, que bênção de culto. Não, que bênção nada. Não foi estudada a palavra de Deus. Nós vamos lá para um culto de 1 hora, ou quanto tempo for aí, mas você não aprofunda na palavra de Deus. E exatamente isso aí é que nós precisamos, se Deus quiser, né, ver essa transformação no Brasil. E esse livro, então, que eu tenho escrito, graças a Deus, exatamente é um livro que mostra como pregar realmente a palavra de Deus. E a pregação expositiva, para mim, é o melhor método. Eu aprendi com outro professor muito querido também, que fez o nosso casamento. É o Carlos Lackler. Ele fez um livro chamado Pregue a Palavra. E exatamente isso daqui, pregação expositiva. E aí, com uma ênfase, então essa ênfase que eu tenho dado, uma ênfase temática. Cada texto da palavra de Deus tem um tema. Por que Deus inspirou Paulo para falar alguma coisa lá para os Gálatas? Por que Pedro escreveu falando alguma coisa, né? E assim por... Então eu tenho que saber isso daqui, eu tenho que comunicar isso para a minha igreja, para o meu povo que tá me ouvindo. E, infelizmente, nós não temos pregadores que fazem isso. Temos alguns, graças a Deus, mas uma boa parte só está usando aqui para divertir o povo. Mas o senhor, por exemplo, a gente hoje enfrenta o bombardeio cultural, né, invenções e até ideologias. Como é que faz para equilibrar essa fidelidade ao texto bíblico e respeitar a cultura, respeitar o contexto? Uma boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, nós temos que ter muita dependência do Senhor. Quando a gente lê, por exemplo, as cartas de Paulo, que ele vai estar orientando os seus filhos na fé, porque ele sabia que ele ia morrer, né? Ele orienta Tito e orienta Timóteo em 3 cartas. E aí você vê que ele descreve mais ou menos aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Capítulo 3 de 1 Timóteo é isso daí. E aí ele fala o seguinte, capítulo 3, não, de 1 Timóteo, não, de 2 Timóteo. E ele fala como é que vai acontecer. Que se você olhar para aquele texto, ele está falando sobre 2025, 2026, exatamente isso daqui. Bem atual. Exatamente, bem atual. E aí ele fala a sã doutrina. Então, como casar a sã doutrina com essa ideia totalmente maluca hoje, né? Sempre ficar firme na palavra de Deus. Não dá para a gente desviar disso daqui. E vão falar que a gente é chato, que a gente é quadrado, que a gente não leva nada à atualidade, a sério. Não. Nós levamos tudo muito bem a sério, mas temos uma coisa... Temos uma preciosidade que não muda, não muda. O que nós temos que fazer é nos adaptar a essa situação, mas não mudar o conteúdo. O conteúdo é esse que a palavra de Deus diz, que o Senhor Jesus veio, é o Deus encarnado, que se fez carne. Então isso aqui eu não posso negar. Pode ter filosofia dali e daqui, mas isso aqui eu não posso negar. Eu posso me adaptar até falar. Por exemplo, eu tive algumas experiências... na cidade de Uberlândia, temos uma igreja, temos um grupo que se chama exatamente Preparando para Novas Missões. E a primeira vez que eu fui convidado, eu fui para lá, e foi interessante, porque quando eu cheguei, eu falei, eu acho que eu estou no endereço errado. Todo mundo de brinco, cabelo diferente, tatuagem e tal. Eu falei, meu pai, será que eu vim? Ele falou, pastor, é aqui mesmo. Mas o que é? Não, é que nós somos uma tribo. Uma tribo. Eu falei, mas que tribo? Ele falou, uma tribo de evangélicos. Nós estamos dentro da cultura, mas nós somos evangélicos. Nós amamos o Senhor.
Então, nós temos que ter essa adaptação, mas o conteúdo é, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus. Então, você pode pôr piercing e tudo mais, mas o conteúdo é da palavra de Deus. Quer dizer, o estereótipo mais muda ali, pode se Sim, adaptar, mas sim. o conteúdo faz com que eu tenha um comportamento diferenciado. Exatamente, exatamente. E é interessante como tem muita gente que, atuando assim, conseguem chamar a atenção de outros que estão lá no mundo, já totalmente, exteriormente já modificados, mas sabem que aquilo é verdade. E aí começam a vir. Tem muita gente vindo para o Senhor Jesus através desse tipo de ministério. Eu acho que isso é um ministério. E realmente foi uma bênção, e tem sido uma bênção. Então, é uma maneira em que a gente mantenha a sã doutrina, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se adaptar à situação. Nesse seu perto aí já de 50 anos de ministério, o que o senhor falaria para quem está começando, por exemplo? Eu percebo, principalmente no Maranhão, há um fenômeno, né? Antes os pastores eram apresentados mais velhos, Thiago. Sim, agora tem muito sim. pastor jovem, perto dos seus 50 anos aí já de experiência, de comunicação da palavra. O que o senhor diria para quem está começando? É uma responsabilidade muito grande, mas exatamente, se você puder ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, a carta de Tito, o meu conselho é esse. Nós temos, por exemplo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, 4 verbos, 4 palavras, 4 capítulos muito importantes. Pregue a palavra, viva a palavra, sofre pela palavra e proclame a palavra. Então, quem quer começar de fato andando com Deus, tem que se submeter à palavra de Deus. A sã doutrina não é nada mais, nada menos do que estudar, conhecer a Bíblia. Gente, tem muita gente, você sabe que é isso, você tem que viajar também. Tiago, é impressionante, tem muita gente que fala que conhece a Bíblia, mas se pergunta alguma coisa, o cara não sabe nada. E aí essa pessoa vai lá para ensinar. Ensinar o quê? Então vai transmitir o quê? Uma experiência, uma coisa qualquer assim, e todo mundo, que culto, que bênção. Tudo bem, Deus pode usar, Deus usou, desculpe a brincadeira aqui, mas é verdade, Deus usou uma mula para falar para Balaão. Então Deus pode usar qualquer um aí, mas o conteúdo é de Deus. A voz da mula ali era a voz de Deus para Balaão. Pastor, o senhor no início falou para a gente em relação ao rádio, a importância, né, o quanto isso foi útil. E o rádio, na verdade, sempre foi ameaçado, né? Uma hora o rádio vai acabar, chegou a internet, vai acabar, nunca acabou, pelo contrário, sempre se inovando. E o senhor está há muitos anos no rádio. Sim. Quanto foi essencial esse tipo de instrumento para disseminar, para trazer para muito mais pessoas para próximo do Evangelho? Eu estou na Rádio Transmundial há 35 anos. Não me mandaram embora ainda, graças a Deus. E esse programa, chamado Através da Bíblia, é um programa que se repete a cada 5 anos, né? Então, pelo menos já há 7 vezes ele já foi ao ar, tá? Por quê? Porque esse programa, elaborado lá muito tempo atrás, nos Estados Unidos, pelo Dr. Verne McGee, ele traz o quê? Um estudo profundo da palavra de Deus. Então, o rádio trouxe para mim exatamente aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E o rádio, ele faz com que a gente vá para lugares que a gente nunca imaginou, né? E não fisicamente, é pela voz, pela voz. É interessante isso. Por exemplo, estava contando aí para alguns amigos nesses dias que eu estou aqui em São Luís, que eu tenho um amigo mesmo, um ouvinte, né? Do Japão. Que legal. Do Japão, é interessante. E ele chama Silvio, né? Ele telefonou para mim, ficamos 1 hora no telefone. Ele ligou para mim, só para compartilhar aquilo que ele tem ouvido e como que Deus tem usado o programa para que ele também possa produzir programas lá no Japão. Ele é um brasileiro que foi para lá, né? E ele está fazendo isso daí. Então, veja só,
nós temos ouvintes em tudo quanto é lugar, né? América do Sul aqui, Estados Unidos, África muitas vezes, então, gente de Angola, de Moçambique, África do Sul e tudo mais, mas também lá na Ásia, lá, né? lá no Japão, temos gente. E aí uma coisa interessante, pastor Moisés, é interessante que, mesmo vindo da internet e tudo mais, as ondas do rádio não tem ninguém que consegue contê-la. Então ela vai mesmo até para os países fechados. Eu posso até compartilhar uma experiência pessoal. Uhum. Em 2006 eu fui missionário na cidade de Godofredo, fica umas 12 horas daqui, Thiago. Uhum. Lá no povoado que eu tava não tinha energia. Uhum. E a gente ganhou o Motobras. Godofredo Viana. Godofredo Viana. Povoado lá é Crispiano do povoado. E aí à noite, meia-noite, a gente ligava o Motobras e a gente ouvia o através da Bíblia. Eu estudei Filipenses, Corinto, estudei Gênesis, acompanhei Salmos, todos pelo através da Bíblia. Então, à noite, com a lamparina ligada, Thiago, com o nosso rádio na sala, casinha simples de barro, sim, a gente ouviu através da Bíblia. Então. A gente começou aqui essa conversa falando da voz icônica do pastor Itamir, né? O quanto isso traz de responsabilidade também, né, pastor? Porque Muito aí grande. o senhor reconhece, e aí o senhor tem essa missão de entender que a sua voz é um reconhecimento, mas tem um conteúdo. Exatamente, graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque aqui em São Luís mesmo eu já tive algumas experiências muito interessantes, eu vou contar rapidamente pelo menos duas delas. Nós chegamos uma vez, eu e a Beth, chegamos uma vez aqui num hotel de São Luís para nos hospedar, para termos o nosso trabalho aí durante algumas semanas, né? E aí nós chegamos lá na mesa de recepção e tal, e falei boa tarde e tudo mais, e eu queria ver se meu nome está registrado aí como uma reserva. Ele falou, eu conheço o senhor. Eu falei, olha, me perdoe, mas eu não te conheço e é a primeira vez que eu estou aqui nesse hotel. Não, eu conheço. A sua voz... Interessante isso, né? Então, essa voz, pela graça de Deus, né, que está sendo ouvida aí por um montão de gente, mas ela tem um conteúdo, tem que ter. E esse conteúdo, graças a Deus, Deus tem me dado o privilégio de estar baseado na palavra de Deus. Numa outra ocasião, muito interessante também, aconteceu, uma igreja aqui de São Luís, uma igreja batista, estava fazendo um chamado Ar Livre. Uma reunião no público, assim, né? Acho que a turma sabe o que é. E aí eu ia pregar no final desse culto, na praça lá. E aí um dos irmãos me pegou no hotel, junto com a Beth, e fomos para a praça lá. Mas estava lotada, estava cheia e tal. E aí nós falamos lá dentro do carro, falando, olha, aqui eu acho que não vai dar para ficar, não. Não sei como é que a gente vai fazer. Aí alguém do carro, estava eu, a Beth, o motorista e mais um outro irmão lá. Ele falou, não, vamos lá, tá vendo aquele lugar que tem uma vaga? Falei, tem uma vaga, mas é exatamente em frente do posto de polícia. Vai lá. Falei, não é tão legal, né? Não vai lá. Você vai falar o que você vai fazer aqui. Aí eu cheguei para um oficial lá, né? Eu falei, boa noite e tal. Estamos aqui. Ele falou, opa, eu conheço o senhor. Muito interessante, muito interessante. Ele era um militar e falou, não, eu reconheço o senhor. Então pode pôr o carro aqui, e aí pude falar e tal. Então, é interessante essa questão, o rádio então nos dá essa possibilidade de chegar em lugares assim bem distantes e ter a palavra, o conteúdo é mais importante. A voz só não adianta nada, mas a palavra de Deus, essa aí mexe com a gente mesmo, essa mexe com a gente. Quando a gente fala de teologia sistemática, na sua opinião, assim, hoje, qual é a doutrina hoje que está sendo mais distorcida, mais sendo negligenciada? Essa daí também é uma pergunta especial, hein? Eu acho, honestamente, que temos uma ou duas doutrinas, mas para mim eu acho que pode ser colocada como uma só.
exatamente não conhecer a palavra de Deus, mas a doutrina que eu acho que está junto, a igreja brasileira, ela tem um problema muito sério com a doutrina do Espírito Santo. Nós temos muita gente boa de Bíblia, que conhece, que aprofunda, mas ainda tem certos detalhes que não me fazem muita liberdade para tratar sobre o Espírito Santo. Então, nós temos muitas igrejas conservadoras, tradicionais, corretas, mas que para trabalhar com essa área de Espírito Santo tem alguma dificuldade. Ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos várias igrejas pentecostais boas e firmes, então, também na palavra, mas que nessa área do Espírito Santo, eu creio, com muito carinho eu posso dizer isso, porque eu amo o pessoal pentecostal, eles fazem o quê? Eles fazem o extremo. Então, eles pegam essa doutrina do Espírito Santo e fazem muita coisa que a Bíblia não diz. Então, nós temos, dos dois lados, uns que não querem nem falar, outros que falam demais. Um tem medo do material radioativo e o outro trata como se fosse uma banalidade. Exatamente, né? O pastor Moisés, inclusive, é testemunha, por exemplo, aqui na Roda dos Esclarecedores, constantemente, uma das grandes constatações que eles fazem quando estão aqui é em relação a essa falta do conhecimento bíblico, né? Muita gente que conhece a Bíblia apenas do YouTube, de um recorte, e acaba trazendo essas interpretações. E essa que o senhor falou sobre a questão do Espírito Santo é uma das preocupações também, porque traz... Então, eu acho que isso, dúvida, né? Quando a gente pensa nas três pessoas da Trindade, uma das coisas que o Espírito Santo faz é nos unir no corpo de Cristo. Agora, uma coisa que eu tenho reparado, pastor Moisés e Tiago, é uma coisa muito linda que eu tenho percebido. Tem uma geração nova, graças a Deus, de gente nova, que tem até acesso na internet e tudo mais, e está buscando... que está começando a perceber que muitos avivados, né, muitos pentecostais, estão dando muito valor ao estudo da palavra de Deus. Isso tem sido muito legal. Então, temos, eu não vou fazer propaganda nenhuma, mas temos a CPAD, que tem publicado livros assim especiais, muito profundos. Se você quiser ler livros, tem muito material bom. Ao mesmo tempo, do outro lado, os mais tradicionais, os mais conservadores, eles estão começando a se abrir para essa doutrina. Então, aquilo que, eu não quero ficar perto desses pentecostais, não. Graças a Deus, estão começando a abrir as portas para o ministério do Espírito Santo. Então, eu vejo que nós temos, pela graça de Deus, podemos estar caminhando juntos. Eu sou pastor há muito tempo, trabalhei muito tempo em várias faculdades. Na última faculdade que eu trabalhei, é muito interessante. Era a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Batista, tá. E aí... Oi, Tiago. Tá ouvindo, Tiago? Tá percebendo? E aí, muitas vezes na minha classe, tinha muito mais pentecostais do que batista. Porque eles estão percebendo o valor de estudar. E graças a Deus nós temos os mais tradicionais, estão começando a perceber o valor de dar importância ao Espírito Santo. Aliás, essa é uma pecha que acompanhou por muito tempo, né? Do pentecostal ser o que menos estudava, que menos buscava. Na verdade, um espírito anti-intelectual, né? Exatamente. Então, não preciso estudar não, porque Deus, eu vou abrir a palavra, Deus vai falar. Não é bem assim. Ele já falou aqui. A inspiração já está ali. Exatamente, mas eu tenho que conhecer, saber o que Deus está falando através de Paulo, de Judas e assim por diante. Então, eu acho que nós temos a possibilidade de nos unirmos, né? E eu acho numa coisa, pastor Moisés, que você já falou isso, então eu fico mais tranquilo. Com a vinda desse movimento neopentecostal, o pessoal ficou arredio. Falou, eu não sou esse tipo de gente, não. E aí o que aconteceu? Há uma unidade. Começa a haver uma unidade entre os pentecostais sérios, corretos, bíblicos, e entre os mais conservadores, que também estavam fechados. Então,
está havendo um casamento. Porque realmente, me perdoem, se você está vendo e ficar chateado, Deus se perdoa também. Mas os neopentecostais fazem umas coisas assim, completamente fora, antibíblicas. Então, como eu não quero me assemelhar a eles, porque a minha doutrina é outra, é a sã doutrina, o que eu faço? Eu vou me unindo aqui com irmãos que também têm essa mesma situação. Então, acho que nós temos essa possibilidade. Eu vislumbro alguma coisa, precisa ver quando Deus vai voltar, quando o Senhor vai voltar, que pode haver, então, uma certa unidade muito gostosa da gente ser realmente um único corpo de Cristo em Jesus. Pastor, e também a gente percebe através da Bíblia, e é uma marca através da Bíblia, as aplicações feitas. Né? Tem análise teológica, mas tem a aplicação. Sim. E aí, como o senhor transmitiria para quem prega a palavra hoje alguns princípios aí que ele pode usar? Porque assim, a gente vive hoje, eu percebo, um abstracionismo teológico. Isso. Tiago, a gente ouve um pregador e dá vontade algumas vezes, e ele chamando de pregações positivas. Mas tu não precisa de uma rede, Tiago. Tu consegue dormir, não é estranho uma palavra viva produzir sono, mais do que um remédio para dormir. Ainda bem que eu tô ouvindo 2 pastores falando isso, quer dizer que fui eu que falei. Não é verdade? E eu tenho um professor, o professor Emílio, que ele diz muito, se você está fazendo o seu ouvinte dormir, você não está pregando isso positivamente. Exatamente. Tem alguma coisa errada na transmissão. Então, o que o senhor diria? Porque eu percebo através da Bíblia, e eu continuo ouvindo, eu volto para os programas, eu ouço também pelo YouTube, que há um frescor, há um sabor de vida, que é quando você expõe o texto e ao mesmo tempo você ouve e diz assim, eu li esse texto várias vezes. Exatamente. Mas por que eu não consegui dar um salto entre o que o texto diz e uma aplicação boa para mim agora? Então, o que o senhor transmite, o que o senhor coloca como princípio aí para que isso facilite os pregadores sair desse estado do eu entendi bem o texto, mas parece que eu não alcancei o ouvinte. Exatamente. Nesse livro aqui que a gente está mostrando para vocês, que é o livro de pregação expositiva, tem um capítulo que vai tratar exatamente sobre isso daí. E todos os livros que eu fiz, os comentários, eu fiz comentários baseados nessa metodologia de pregação expositiva. Tem que mostrar bonito aqui. Estou mostrando ali. Inclusive, pode até também dizer as redes sociais, né, Tiago? Pode dizer as redes sociais. Pode ficar à vontade. Não, entra no site da Transmundial, lá você tem um item lá, loja. Então, você vai lá e vai comprar todos os comentários e também esse livro lá. Mas, pastor Moisés, é muito interessante o que você falou. Eu tenho uma aula, uma matéria que eu dou durante um semestre. O pastor Edmar, que está conosco aqui, ele viu ontem, nós estávamos lá na igreja, no Seminário Teológico Cristão do Norte. Isso. Evangélico do Norte. E aqui em São Luís. Primeira vez que eu fui lá. Ali no Planalto tivemos... Ali no Planalto Anil. Isso mesmo. E aí nós fomos lá, eu fui convidado, então foi muito legal. E aí eu, rapidamente, num momento muito rápido, né? Eu dei alguns passos sobre a pregação expositiva. E um dos passos, pastor Moisés, é interessante. Nós temos uma estrutura muito tranquila para a gente poder estudar a Bíblia. E a gente chama, eu chamo de OICA. OICA. O-I-C-A. O que é OICA? É qualquer texto bíblico, Tiago, qualquer texto bíblico que você acha que é muito difícil, não. Faça então esse trabalho de OICA. O que é OICA? É observação. Então, o que o texto está dizendo? O que o autor está dizendo? Por que ele está dizendo aquilo? Então, é tudo olhando para observar o texto. Nós temos um texto aqui, é a palavra de Deus, então observação. Aí vem o I, que é o O-I-K, O-I, I de interpretação, que é o grande problema nosso, da igreja brasileira, não consegue interpretar corretamente. Então, ou então eu interpreto mais do meu jeito e não daquele jeito, não. Mas tem uma linha de interpretação. Deus não falou bagunçadamente, não. O nosso Deus é um Deus ordeiro. E ele tem uma mensagem para nós.
Então eu preciso descobrir qual é a interpretação correta daquele texto. Então, em segundo lugar, é interpretação. Depois tem a letra C, O-I-K. Não é K de K mesmo, é C. C-A. Né? E essa palavra quer dizer o quê? Correlação. Correlação. A Bíblia é um livro maravilhoso porque Deus se revelou e se mostrou. Hoje de manhã eu estava no grupo Mateus pregando para aquele pessoal todo e falei sobre o Salmo 19. O Salmo 19 é muito bonito. Ele tem a maneira de Deus se revelar a nós. Ele se revela pela natureza, se revela pela própria Bíblia e se revela para nós espiritualmente, individualmente. E aí eu estava falando o seguinte, essa correlação é que quer dizer, um texto pode explicar um outro texto. Nós temos textos paralelos. E aí, se eu estou com dificuldade de entender aquele versículo, eu posso recorrer a outros textos que podem me ajudar a entender. Então, é correlação. A Bíblia tem essas correlações. É o hiperlink de Deus. Exatamente. Não é verdade? É o hiperlink de Deus. Boa, já antes do mundo já moderno, virtual, Deus já havia feito essas conexões. Tranquilo. Então, é interpretação, né? Depois da observação e agora a correlação. Porque, inclusive, eu vou ver se a minha interpretação é correta. A partir de textos bíblicos, não a partir do doutor não sei o quê, não, a partir de textos bíblicos. E aí tem a última palavra, que para mim é aquela que você quis mencionar, e é realmente a mais delicada, é a aplicação. Aplicação. Então significa o quê? Bom, temos um texto bíblico aqui, o que é? É para informar? Não, é para transformar. A Bíblia não foi escrita para informar. A Bíblia foi escrita para transformar, para mostrar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a aplicação é sempre fazer o seguinte, o que esse texto quer que eu faça? E diante disso que eu estou ouvindo hoje, essa pregação, o que eu tenho que fazer? E então o pregador, ele tem que ter conhecimento do público para poder aplicar, para poder sugerir algumas práticas que ele possa, então, desenvolver e aplicar a palavra de Deus à sua vida. Então, essa metodologia é uma metodologia muito legal. Então, para quem está começando, por favor, aprenda essas 4 palavrinhas e pratique isso. Para qualquer texto bíblico, observação, interpretação, correlação e depois aplicação. Aplicação primeiro para a minha própria vida, para que depois também eu possa falar para os meus irmãos. Pastor Itamir, infelizmente tempo esgotado. A gente já chegou a rápido. Passou muito rápido. E ainda tem muita coisa para a gente conversar. Vamos deixar para uma próxima. Não se preocupe não que a gente vai gastar muito ainda. Mas já lhe agradecer. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade sempre. A gente está sempre lhe perturbando, né? O pessoal na roda, lhe chamando o tempo todo. E o pior, ele aceita. Isso que é bom. Eu comparo ele a Caleb. Ele não pode ver uma cidade que ele já quer conquistar. Ele vai lá e conquista. Ele já quer conquistar. E sempre com bons olhos. E não tem esse negócio de idade não, viu? Eu estou desconfiado que o Salmo 90 não se aplica a ele. Não, 49 anos só de ministério. Então não vou também dizer... E aí, Thiago, ainda fica perguntando minha idade. Não perguntei nos bastidores. Graças a Deus, que eu nem quis dizer ao vivo. Mas, pastor Itamir, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão dos seus comentários, deixar a rede social, o contato. Então, realmente, a rede social, eu nem tenho nada muito preparado, eu nem gosto muito disso, tem gente que tem cuidado disso aí para mim. O que eu queria, então, avisar e fazer propaganda é, por gentileza, entre no site da Rádio Transmundial. Além de você ouvir os programas, você vai poder entrar na loja e adquirir todo esse material. Olha, pela graça de Deus, gente, pela graça de Deus, são 27 comentários, são 27 livros do Novo Testamento, 27 comentários. E agora eu estou começando a escrever do Antigo Testamento. Opa. Então, se Deus quiser, quer dizer, ele vai ter que deixar eu viver um pouco mais ainda, porque o Novo Testamento é pequeno, mas o Antigo Testamento é muito maior. Então, eu estou esperando que eu fique mais um tempo aí. Então, fique à vontade para fazer isso daí. Agora, aqui em São Luís, eu tenho que dar um telefone de uma pessoa muito querida, que é o meu irmão, Pastor Edmar. Pastor Edmar que está sempre conosco aqui. Então, e aqui eu queria deixar esse telefone
para que se você quiser um dia adquirir, inclusive uma maneira muito legal, você pede para mim, ou então você compra, ou você fala comigo, ou então fala direto com o pastor Edmar. E aí ele tem condições de trazer o livro para dar para você, sem custo, sem nada, quer dizer, vai pagar o valor do livro, mas o resto é tranquilo. Olha, vou usar rapidamente aqui. É o pastor Edmar, da Igreja Batista Fonte de Vida, aqui no Vinhais. Isso. Bairro do Vinhais. Isso. E o telefone é, vou falar, 99131 1737. Repita, por favor. Eu vou repetir. 99131 1737. Se você quiser interessado em algum livro desse, por favor, telefona para o pastor Edmar, fala com ele e ele pode, então, depois providenciar que você receba na sua casa, aonde você estiver, no trabalho e tal, exatamente para que você possa estudar. A minha ideia, pastores e queridos irmãos aqui, pastor Moisés, Tiago, a minha ideia ao escrever é realmente trazer de uma maneira simples as verdades bíblicas. Tem muitas palavras bonitas e tal, muita filosofia. Olha, eu não estou por aí, eu não estou aí, não. Eu quero simplicidade para que o povo possa entender. Quando a gente lembra rapidamente a Esdras, capítulo 8, capítulo 9, Esdras estava pregando e os levitas estavam no meio do povo fazendo o quê? Explicando aquilo que ele estava falando. Eu acho que nós temos uma responsabilidade. Mostrar para o povo o que a Bíblia diz, o que Deus diz. Então, para mim, isso é um grande privilégio. Então, vir aqui numa programação dessa especial, nossa vida, aí a honra é nossa. Sério. Pastor Itamir, mais uma vez, obrigado mesmo, obrigado ao pastor Edmar que trouxe aqui o senhor. Eu estou sempre perturbando a vida dele também para trazer sempre. Depois que foi liberado o número de telefone. Não, agora então piorou. Porque agora, o mais legal é que o doutor Itamir, ele topa tudo. Ele não nega a agenda. Eu peguei a agenda dele, meu Deus, é de um obreiro de 30 anos. Eu cansei olhando para a agenda dele, eu já fiquei cansado. Mas muito obrigado mesmo, mais uma vez, a honra é nossa. Prazer. Agradeço também ao pasor Moisés por essa parceria aí, hoje me ajudando aqui. Eu agradeço o privilégio, né? A voz que estava lá no meu rádio Motobras, agora tem uma face num podcast como esse, é uma alegria. E eu acredito que muita gente vai ser edificada, vai ser alcançada. E pelo visto, São Luís do Maranhão está querendo ser o mais perto, né? 10 dias aqui em São Luís, praticamente. Bom, senhores, mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também. Coloque os seus comentários aqui pra gente, manda, se quiser, outra entrevista, a gente vai cobrar aqui o pastor Itamir para ele voltar de novo. Mas obrigado pela sua audiência e até a próxima aí, mais uma próxima especial do Na Roda dos Esclarecedores. Muito bom. E a gente continua conversando aqui.